Olá, pessoal. Daremos agora continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica e espacial, né? Estamos dentro do conteúdo de cônicas. Na última aula, a gente viu a respeito de elipse, né? E hoje continuamos com a nossa segunda cônica, que é a hipérbole. Vejamos inicialmente a sua definição. Então, primeiro devemos considerar dois pontos distintos f1 e f2 pertencentes a um plano alfa, sendo que a distância entre esses dois pontos vai ser denotada por 2c. Tá? Então, inicialmente, a gente tem que ter essas considerações. Nós temos que ter dois pontos fixos do plano, de tal forma que a distância entre esses dois pontos seja um valor aqui que a gente está denotando, né? Está generalizando por 2c. Então, o que é hipérbole? É o conjunto dos pontos desse plano alfa, cuja diferença das distâncias a f1 e a f2 é a constante 2a. Ou seja, é o conjunto de pontos que tem por principal característica, né, a diferença das distâncias desses pontos até f1 e até f2, resultando sempre num mesmo valor real, que aqui a gente está chamando de 2a. Tá? E sendo que esse valor 2a é um valor positivo, é maior que zero, e menor do que 2c. Tá? Ou seja, c é maior que a. Né? Se você dividir por 2 essa desigualdade aqui, né? Se 2a é menor que 2c e você divide por 2, você vai obter que a é menor que c, ou seja, c é um valor real maior do que a. Tá? Vejamos essa nossa definição de forma gráfica aqui, para ficar mais fácil a compreensão. Né? Então, primeiramente aqui eu estou escrevendo essa definição de hipérbole em termos matemáticos, né, com simbologia matemática, simbologia de conjuntos, né, que quer dizer a mesma coisa que está escrito com palavras aqui na definição. Né? Ou seja, hipérbole é igual a P pertencente a alfa, ou seja, é o conjunto de todos os pontos do plano de alfa, tal que a diferença das distâncias de P a F1 até P a F2 em módulo, né, ou seja, o valor absoluto dessa diferença, seja igual à constante 2a, ou seja, resulte sempre no mesmo valor para qualquer ponto lá considerado. Né? Então, esse conjunto desses pontos que tenham essa característica, né, ou seja, cuja diferença das distâncias resulte sempre em 2a, vai fazer parte desse conjunto que a gente chama de hipérbole. Tá? Vejamos a definição aqui em formas geométricas, em formas gráficas. Né? Então, inicialmente, consideramos dois pontos fixos do plano, né, o F1 e o F2, de tal maneira que a distância entre esses dois pontos seja 2c, né, de acordo com a nossa definição aqui. Tá? Então, um ponto P pertence a esse conjunto chamado hipérbole se somente se a diferença das distâncias de P a F1 por P a F2 resultar sempre no valor dado aqui, que a gente está considerando por 2A. Né? Esse valor 2A é um valor real. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, supondo que esse valor de 2A seja igual a 5, né? 5 unidades de medida. Então, esse ponto P vai pertencer ao conjunto chamado hipérbole se somente se a diferença das distâncias de P a F1 por P a F2 for igual a 5. Entendeu? Então, vamos supor aqui que de P a F1 seja de 7 unidades de medida. Eu peguei como sendo igual a 5, né? 2A sendo igual a 5. Então, vamos supor que a distância de P até F1 seja de 7 unidades de medida e de P a F2 seja de 2 unidades de medida. Né? Então, 7 menos 2 vai dar igual a 5, igual a nossa constante da definição. Então, esse ponto P vai fazer parte da nossa hipérbole. É um ponto pertencente à hipérbole. Ok? Quando a gente toma ela em valor absoluto, né, a definição diz que a gente tem que tomar esse módulo, é porque eu poderia ter feito a subtração de forma contrária. Eu poderia pegar a distância de P a F2 menos a distância de P a F1, e vai dar o mesmo valor de 2A, né, já que está em módulo, né, porque se aqui tem 2 unidades de medida e aqui tem 7, 2 menos 7 dá menos 5. Em módulo, ou seja, o seu valor absoluto, dá 5. Então, acaba sempre resultando no mesmo número real, já que esse ponto pertence à nossa hipérbole, beleza? Esse é o porquê de estar usando o módulo aqui, o valor absoluto. E assim a gente vai obtendo aqui desse plano alfa mais pontos que tenham essa configuração, ou seja, cuja diferença em módulo dê sempre o valor 5
que eu falei como exemplo aí, né? Ou seja, dê sempre o valor 2A. Então, suponho que esse ponto aqui, ao subtrair, né? Vamos supor que aqui tenha 6 unidades de medida, né? Desse ponto até F1, e desse ponto até F2 tenha uma unidade de medida. Então, 6 menos 1, 5, que é a nossa constante da definição, né? Que eu tomei como exemplo. Então, também vai ser um ponto pertencente à minha hipérbole. E assim por diante. Eu tenho um outro ponto aqui. Vamos supor que a distância desse ponto P até F1, subtraído pela distância desse ponto P até F2, também resulte no 5, ou seja, resulte na nossa constante, em 2A. Então, ele também é um ponto da nossa hipérbole. E assim eu vou obtendo mais pontos, tá? Então, obtive vários pontos aqui do lado direito, posso interligá-los, vou formar essa lateral aqui da nossa hipérbole, né? Lembra bastante uma parábola, não é isso? Mas aqui é apenas uma parte do nosso gráfico, né? Ou seja, se a gente tomar, por exemplo, pontos desse outro lado aqui, né? Eu também consigo obter pontos aqui do lado esquerdo que satisfaçam essa condição, né? Se eu pegar a distância desse ponto P até F2 menos a distância desse ponto P até F1, o resultado também dará 2A. Por isso, esse ponto também pertence à nossa hipérbole, tá? E assim por diante, beleza? Aqui eu tenho um outro ponto também, cuja distância dele até F2 menos a distância dele até F1 continuará resultando em 2A, tá? Lembrando que isso é em valor absoluto, ou seja, se você pegar a distância menor menos a distância maior, vai dar um valor negativo. Mas aí, como você vai tomar em módulo, o resultado será sempre positivo, será sempre o 2A. Tá? Então, vamos construindo mais pontos e traçamos o lado esquerdo aqui e temos formado agora a nossa hipérbole. Tá? Então, a hipérbole, às vezes, alguns alunos têm a interpretação de que poderia ser duas parábolas, né? Uma voltada para a direita, outra voltada para a esquerda, já que eu tenho uma hipérbole dessa forma aqui, né? No entanto, a gente deve olhar para a hipérbole como uma figura só, tá? Então, analise ela, veja ela sempre como uma única figura, tá? Então, esse lado direito é simétrico a esse lado esquerdo, né? Em relação a um eixo que a gente traçar aqui no meio. Tá? Então, eles acabam sendo simétricos, né? Um é espelho da outra. Tá? Então, é interessante que a gente faça essas análises sempre olhando ela como um todo e não pensando ela como duas parábolas, ok? Mais alguns detalhes em relação à hipérbole aqui, né? Esses pontinhos aqui, ó, que eu vou chamar de A1 e A2, serão chamados de vértice da nossa hipérbole, tá? Eles são os pontos, né, que pertencem a esse eixo formado por F1 e F2, né? Então, forma um segmento de reta aqui de F1 até F2, tá? Traça esse segmento de reta. Ele é chamado de eixo focal, tá? E ele vai intersectar a elipse, a hipérbole, desculpa. Então, os locais em que ele intercepta a hipérbole, a gente chama de vértices da hipérbole. Um eu vou estar chamando de A1 e o outro eu vou estar chamando de A2, tá? Cuja distância entre eles será 2A, ou seja, cuja distância entre eles é justamente a nossa constante da definição, tá? Então, 2A, que é a constante da definição, é justamente a distância entre os vértices da hipérbole. Os elementos principais, né? Quais são os principais elementos da hipérbole? Assim como a gente fez lá na elipse, a gente vai fazer com a hipérbole aqui, né? Então, os principais elementos dela, então, refiz a nossa hipérbole aqui, com o seu eixo focal, né? Ou seja, com os focos e com os vértices A1 e A2, né? Vamos traçar um ponto O aqui, que é o centro da nossa hipérbole, tá? Ele é o ponto médio de A1 a A2 e também é ponto médio de F1 e F2, né? Então, ele divide esse eixo focal, F1 e F2, em duas partes iguais, tá? Então, essa medida aqui da direita é igual a essa medida da esquerda. Assim como esse eixo aqui, ó, que vai de A1 até A2, a gente vai chamar de eixo real da hipérbole, tá? E o nosso ponto O é ponto médio de A1 a A2, então divide o eixo real em dois segmentos de mesma medida, tá? Ou seja, essa medida que vai de O até A1 é igual à medida que vai de O até A2, beleza? Então, traçamos agora um segmento de reta passando pelo centro da nossa hipérbole, tá? E de forma perpendicular ao eixo focal, né? De forma perpendicular ao eixo real, né? Que de A1 até A2 é o eixo real, de F1 até F2 é o eixo focal.
Tá? Então, se é perpendicular ao eixo real, também é perpendicular ao eixo focal. Isso sempre ocorre. Tá? E vamos considerar esses pontos extremos como sendo B1 e B2. Tá? Lembrando que esses pontos B1 e B2, pessoal, eles não pertencem à hipérbole. Tá? Assim como o F1 e o F2 também não pertencem à hipérbole. Eles são apenas pontos de referências. Tá? Os pontos que pertencem à hipérbole aqui é apenas o A1 e o A2. São apenas pontos que estão sobre a nossa linha vermelha. Outro detalhe que vocês têm que ter em mente é que a hipérbole é uma figura infinita, tá? Ou seja, esse lado direito dela aqui se estende infinitamente para a direita, ela vem abrindo cada vez mais aqui para a direita. Assim como esse lado aqui esquerdo, esse ramo da esquerda aqui, ele se estende infinitamente aqui para a esquerda, tá? Aqui a gente só está representando uma parte dela. Esse B1 B2 a gente vai tomar ele com o O sendo o ponto médio dele, tá? Então, e a partir desses pontos a gente pode imaginar aqui, a gente pode verificar um triângulo retângulo formado pelo centro da hipérbole, o ponto B2 e o ponto A2, né? Poderia ser aqui para a parte de baixo também, daria um triângulo semelhante, né? Você pegar o ponto O, o ponto B1 e o A2, você vai achar um triângulo semelhante, assim como aqui para o lado esquerdo e de baixo ou para o lado esquerdo de cima. Tá? Eu resolvi pegar esse lado de cima aqui direito. Então, temos aqui um triângulo retângulo com as seguintes medidas. Né? De O até A2 mede quanto? Né? Azinho, né? De O até A2 mede Azinho. Por quê? Lembra que A2 aqui, né, a distância de A1 até A2 é a constante da definição, é 2A. Veja aqui no gráfico anterior, a distância de A1 até A2, que é a distância dos versos, é 2A. Como O é ponto médio, então divide em dois lados de mesma medida. Então, é A para a direita e A para a esquerda, né? Que aí dá 2A. Então, esse cateto do nosso triângulo aqui mede A. Esse outro cateto a gente vai denotar por sendo Bzinho, e já essa hipotenusa do nosso triângulo, que é a distância de A2 até B2, é C. Tá? É justamente o C aqui oriundo dessa medida 2C, que é a distância entre os focos de F1 e F2, ou seja, é a metade do eixo focal, é o valor dessa hipotenusa. Tá? A gente analisa isso, a gente verifica esse valor, né, prova que realmente é C, né, com alguns cálculos que vocês verão mais lá na geometria analítica do próximo período, que é a geometria analítica vetorial, tá? Que aqui a gente vai considerar, acaba se considerando uma circunferência, tá? É traçado um retângulo aqui também, e a partir daí prova-se que essa distância de A2 até B2 realmente é C, ou seja, realmente é a metade do eixo focal, tá? Mas isso não vem ao caso para o nosso estudo nessa disciplina, não é necessário, beleza? Vamos lá. Então, anotando aqui os principais elementos, F1 e F2 são os focos, né? Os pontos pré-fixados, os que formam o eixo focal da nossa hipérbole. Né? O O é o centro, e é ponto médio de F1 até F2. A1, A2 é o eixo real ou eixo transverso. Tá? Geralmente é utilizado essas duas notações para denotar o segmento formado de A1 até A2, é eixo real da hipérbole ou eixo transverso. O B1, B2 é o eixo imaginário, tá? Esse B1, B2, que é perpendicular a 1, A2, é o eixo imaginário ou eixo não transverso. 2C é a distância focal, a distância entre os focos, né? Ou seja, a medida do eixo focal. 2A é a medida do eixo real, né? A distância de A1 até A2. 2B, a medida do eixo imaginário, ou seja, a distância de B1 até B2. C sobre A é a excentricidade da hipérbole, tá? A razão entre a medida C e a medida A é chamada de excentricidade. Verifiquem que é a mesma fórmula lá da elipse, tá? A excentricidade da elipse é dada pela mesma fórmula, né? A mesma razão para a excentricidade da hipérbole, tá? A excentricidade da hipérbole ela tem a ver com a abertura desses ramos aqui, ó, tá? Então, a diferença principal lá é que lá na hipérbole, a razão C sobre A ela varia de 0 a 1. Né? Ela não tem como ser menor que 0 e nem ser maior do que 1. Já na excentricidade, esse valor não é limitado. Né? Ele é maior que 0, mas ele não vai apenas até 1. Ele pode ser qualquer outro número real. Né? Essa razão C sobre A é maior que 0 apenas. Né? Então, pode ser qualquer valor real.
tá? Então, dependendo desses valores aí, a gente vai ter esses ramos da nossa hipérbole mais abertos ou mais fechados, tá? E isso tem a ver com a nossa excentricidade. Então, é algo que a gente também vai estudar de forma mais detalhada lá na geometria analítica vetorial do nosso próximo período, beleza? E o próximo elemento principal, né, bastante utilizado, é essa relação notável aqui do nosso triângulo retângulo obtido, né, que é a hipotenusa, né, o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. No entanto, aqui a hipotenusa é C e os catetos é A e B. Então, C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Muito cuidado para não confundir essa relação notável da hipérbole com a relação notável da elipse, né? Lá na elipse, a gente obteve como sendo a hipotenusa do triângulo o A. Então, lá era A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A era a hipotenusa lá na elipse. Aqui na hipérbole, quem é a hipotenusa é C, é a medida C, né? A distância do centro até os focos, né? Ou até F1, ou então até F2. Tá? Lembrem bem disso aí para não confundir na hora da resolução dos exercícios. Vejamos agora a respeito da equação reduzida de uma hipérbole, né? Ou seja, vamos obter aqui equações que representem uma hipérbole, que represente aquele conjunto de pontos que formam a hipérbole que a gente viu no slide anterior. Então, a gente vai dividir essas equações em 4 casos, tá? A gente vai obter 4 tipos de equações aí. Tá? Vamos para o primeiro caso. O primeiro caso é aquele em que nós temos hipérboles com eixo real sobre OX, ou seja, sobre o eixo X, sobre o eixo das abscissas, e o centro dela coincidindo com a origem do plano cartesiano, que seria essa situação aqui, né? Ó, o eixo real, que vai de A1 até A2, né? Ou seja, a ligação entre os vértices está exatamente sobre o eixo X, o eixo das abscissas, e o centro da nossa hipérbole está coincidindo com a origem do plano cartesiano, ou seja, com o 0, 0. Tá? Então, para esse caso, nós vamos ter que tipo de equação, né? Então, vamos lá. É evidente que os focos são os pontos. Então, temos aqui os focos, né? F1 e F2, o F1 aqui do lado esquerdo, o F2 do lado direito. As coordenadas do ponto F1, lembrando que a distância do centro da hipérbole até F1 é de C unidades de medida, e do centro até F2 também é de C, né? Lembrem lá do slide anterior. Né? Por quê? Porque a distância entre os focos de F1 a F2 é 2C, e o centro é o ponto médio, então divide em dois lados iguais, né? Duas medidas iguais aqui. Então, para a esquerda tem C unidades, para a direita tem C unidades, né? Então, para a esquerda aqui, a abscissa é negativo, né? Os valores em que o eixo x é negativo. Então, o ponto F1 tem coordenadas menos C e 0, porque é um ponto que está em cima do eixo x, né? Está sobre o eixo x. Então, em relação ao eixo y, ela é nula. Tá? Já o ponto F2, que está aqui à direita, com a distância do centro até F2, que é a mesma coisa que a distância da origem até o F2 é de C unidades de medida, então as coordenadas de F2 é de C e 0. Né? 0 porque é um ponto que está em cima do eixo x, ou seja, em relação a y, nós temos um valor nulo, ou seja, a ordenada é nula. Tá? Então, temos essas observações. Então, usando a definição de hipérbole, um ponto P qualquer da hipérbole, né? Quando é um ponto P qualquer do plano, um ponto P genérico, então eu tomo ele de coordenada x, y, né? Ou seja, de pontos genéricos, pontos variáveis. Então, um ponto P qualquer pertence à hipérbole, se e somente se, aí agora usamos a definição de hipérbole vista no slide anterior. Se somente se o módulo da diferença das distâncias desse ponto P a F1 por esse mesmo ponto P a F2 foi igual a 2A. Né? Ou seja, se eu pegar a distância de P a F1 e subtrair pela distância de P a F2, esse resultado obrigatoriamente tem que dar 2A, já que esse ponto pertence a hipérbole. Tá? E vamos trabalhar agora com essa equação aqui, ó, com essa relação, para chegar numa equação simples, né, mais simples possível para estar representando esse tipo de hipérbole. Ou seja, o caso em que a hipérbole tem eixo real sobre o eixo x
e o centro dela coincidindo com a origem do plano cartesiano. Tá? Para isso, vamos lembrar lá do ensino médio a definição, né, o uso de módulo. Né? O que é o módulo de uma variável? Né? Vou colocar aqui como observação. Então, peguei uma variável w qualquer aqui, que nada tem a ver com o nosso cálculo anterior. É só para lembrar da definição lá de módulo, vista lá no ensino médio. Tá? O módulo de w é igual a k, onde k é uma constante, se somente se w é igual a mais ou menos k, não é isso? Ou seja, imagine que k é 3. Quanto que é o módulo de 3? É o próprio 3. Tá. Mas e se w for menos 3? Quanto que é o módulo de menos 3? Também é 3. Ou seja, o módulo de w é igual a k se somente se w for igual a mais ou menos k. Ou seja, esse w aqui, se ele for igual a k, o módulo de k dá o próprio k. Agora, se esse w for igual a menos k, o módulo de menos k continua sendo o próprio k, ou seja, vai satisfazer essa equação. Tá? Então, imagine que o módulo de k aqui seja igual a 5. Então, quanto deve ser o w? Né? Se o módulo de w é igual a 5, quanto vale w? O w vale 5 ou menos 5, porque o módulo de 5 ou o módulo de menos 5 vai sempre resultar em 5, beleza? Então, vamos usar essa mesma ideia aqui. Ó. O módulo dessa expressão é igual a 2a, se somente se essa expressão dentro do parêntese for igual a 2a ou menos 2a. Né? Se essa expressão for igual a 2a, o módulo de 2a dá 2a. Então, satisfaz a nossa equação. No entanto, se essa expressão dentro do módulo for menos 2a, o módulo de menos 2a continua sendo 2a. Então, também vai satisfazer essa equação. Beleza? Então, para resolver, para desenvolver essa equação, nós usamos esse fato, né? Que o módulo dessa expressão é igual a 2a, se somente se essa expressão interna ao módulo for igual a mais ou menos 2a, que é o que eu escrevi aqui embaixo. Tá? Ou seja, eu eliminei o módulo, eu usei a definição de módulo para esse passo aqui. O módulo dessa expressão é igual a 2a, se somente se essa expressão for igual a mais ou menos 2a. Teoricamente, a gente teria que fazer dois cálculos separados, né? Um para mais 2a e um outro desenvolvimento para menos 2a. Mas a gente consegue fazer aqui esses cálculos embutidos num só, tá? Usando mais ou menos. Vamos lá. Aqui usa a distância entre pontos, né? PF1 é a distância de PF1, menos PF2 é a distância. E a gente já sabe como calcular a distância entre pontos. Lembrando que o ponto P tem coordenadas x e y, o ponto F1 tem coordenadas menos 6, 0, e o ponto F2 tem coordenadas 6, 0. Né? Então, a distância de P a F1 é o quê? A raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado, né? Ou seja, vai ser x menos o menos c, que dá x mais c ao quadrado, mais a diferença das ordenadas, ou seja, y menos 0. Tá aqui, ó, y menos 0 ao quadrado. Menos, agora, a distância de P a F2, que é raiz quadrada da diferença das abscissas, que é x menos c, está aqui, x menos c ao quadrado, mais a diferença das ordenadas, y menos 0, y menos 0 ao quadrado, que é igual, e apenas repetir o mais ou menos 2a. Né? Então, verifique que tem duas raízes aqui, e a ideia é estar eliminando essas raízes para a gente chegar numa equação cada vez mais simples. E todo o procedimento que eu vou fazer aqui é bem semelhante ao que a gente fez lá com a elipse, tá? A ideia é a mesma. A única diferença aqui é que tem esse mais ou menos 2a para meio que atrapalhar nossas contas um pouquinho, né? Dar um pouquinho mais de dificuldade, mas essa é a única diferença, tá? Quando a gente compara com o que foi feito lá com elipse. Lá na elipse, nós tínhamos um resultado lá que não envolvia, né? Esse mais ou menos, era apenas 2a positivo. Aqui não, mais ou menos 2a. Outra diferença aqui, só uma observação, lá na elipse nós temos a soma das distâncias igual a 2a. Né? Na hipérbole não, é a diferença das distâncias em módulo igual a 2a. Por isso que fica esse mais ou menos, porque a gente usou a definição de módulo aqui. Tá? Então vamos lá, vou passar essa raiz negativa para o segundo membro. Vai ficar assim, né? A raiz que era negativa veio para o segundo membro ficou positivo. O mais ou menos 2a continuou no mesmo lugar, então continua com os seus sinais. E agora eu vou elevar ao quadrado ambos os lados, né? O primeiro membro e o segundo membro. O primeiro membro ao quadrado elimina a raiz, então tudo que estava dentro da raiz sai da raiz.
Já aqui no segundo membro, você tem dois termos, né? Ou seja, um é a raiz, mais ou menos o outro termo, que é o 2a. Então, quando eu elevo isso tudo ao quadrado, eu transformo isso aqui num produto notável, né? Então, é quadrado do primeiro termo, ou seja, quadrado da raiz. Então, sai tudo da raiz. Mais ou menos duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Lá no produto notável a gente aprende assim. Se é mais, então vai ficar mais ou menos duas vezes o primeiro pelo segundo, né? O produto desses dois. Se é menos, então fica menos duas vezes o produto desses dois. Como é mais ou menos, então eu uso o sinal mais ou menos. Mais ou menos duas vezes o produto dessa raiz pelo produto de 2a. 2 vezes 2a dá 4a. Multiplicado por essa raiz, é só repetir a raiz. Tá? Mais, né, que esse último termo aqui, pelo produto notável, é sempre positivo. Isso aqui pode ser positivo ou negativo, mas o último termo lá, que é o quadrado do segundo termo, a gente sempre utiliza ele como mais. Né? Para vocês verificarem isso, para vocês demonstrar isso, é só pegar esse parênteses e multiplicar por ele mesmo. Né? Porque uma expressão ao quadrado significa aquela expressão vezes ela mesma. Então, se você fizer isso no rascunho aí, pegar isso aqui e multiplicar por ele mesmo, vocês vão chegar nessa expressão aqui do lado direito também. Tá? Então, mais o quadrado do segundo termo. O quadrado de 2a é 4a quadrado. Beleza? Esse y quadrados se anula com esse outro y quadrado, né? Porque estão em lados diferentes da equação, né? Um do lado esquerdo e do lado direito, e tem o mesmo sinal. Porque se você levar um deles para o lado do outro, um vai ficar negativo, né? Então, um vai subtrair o outro e isso vai dar zero. Então, tiro esse y quadrado, porque eles vão se anular, né? E resolvo esses produtos notáveis. X mais c ao quadrado vai dar x quadrado mais 2cx mais c quadrado. O y quadrado já foi anulado. Que é igual, resolve esse outro produto notável, vai ficar x quadrado menos 2cx mais c quadrado. Esse y quadrado também foi anulado. Mais ou menos, repetir esse 4a raiz, mais 4a quadrado também foi repetido, beleza? Esse x quadrado se anula com esse x quadrado, esse c quadrado se anula com esse c quadrado. Então, vai sobrar só esses que estão em negrito aqui, ó, na cor preta. Tá? E eu já vou reorganizar eles no próximo passo. Ou seja, esse menos 2cx eu vou levar para o primeiro membro e lá já tem um 2cx. Então, eles vão ficar somados um com o outro, né? Porque ele estava negativo, vem para cá, fica positivo. Então, 2cx somado com 2cx dá 4cx. Esse mais 4a quadrado eu levei para o primeiro membro, ficou menos 4a quadrado. E deixei lá no segundo membro somente a raiz, né? Mais ou menos 4a raiz. Né? E agora, o que eu posso fazer para tornar essa equação ainda mais simples? Né? Verifique que todos os termos têm um 4 aqui. Né? Eu posso dividir toda a equação por 4. Dividindo toda a equação por 4, ela vai ficar, né? O 4 vai simplificar, vai ficar apenas cx menos a quadrado, que é igual a mais ou menos a raiz. Ok, continuamos com a nossa simplificação, né? Ou seja, verifique que a nossa equação ainda tem uma raiz aqui. Qual o artifício matemático utilizado para eliminar a raiz? Elevar toda a equação ao quadrado. Então, novamente, eu elevo toda a equação ao quadrado, o primeiro membro e o segundo membro. No primeiro membro, isso aqui é um produto notável, vai ficar o quadrado do primeiro termo, quadrado de cx, c quadrado de x quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, dá 2a quadrado cx, mais o quadrado do segundo, ou seja, quanto é o quadrado de a quadrado? É a quarta, que é igual, esse a, mais ou menos a quadrado. Olha, quando a gente elevou ao quadrado esse segundo lado aqui, foi uma coisa muito boa para nós, né? Porque a gente vai eliminar a raiz e também esse mais ou menos ao mesmo tempo. E que é mais ou menos a ao quadrado. Tá, mas todo termo elevado ao quadrado não é sempre não negativo? Não tem como você pegar um termo, elevar ao quadrado e o resultado dar negativo. Isso não ocorre dentro dos números reais. Tá? Então, mais ou menos a ao quadrado dá simplesmente a ao quadrado. Não posso mais ter valor negativo daqui. Né? E essa raiz elevada ao quadrado, ela sai da raiz. Foi o que eu coloquei dentro do parênteses aqui. Né? Por que eu coloquei dentro de parênteses? Porque esse mais ou menos a aqui está multiplicando tudo que vem da raiz. Então, esse a quadrado resultante do mais ou menos a ao quadrado tem que multiplicar tudo que saiu da raiz. Tá? Esse produto notável sai da raiz, eu já resolvi ele aqui embaixo, ó, vai ficar x quadrado menos 2cx mais c quadrado. E mais o y quadrado, que é esse termo aqui, beleza? Então, agora é só multiplicar o a quadrado por cada um desses termos aqui embaixo.
Tá? Então, aqui, ó, do lado esquerdo eu só repeti e do lado direito eu multipliquei o a quadrado por cada um dos termos de dentro do parêntese e deu essa expressão. Verifique que aqui tem um menos 2a quadrado cx do lado esquerdo e outro do lado direito. Então, eles se anulam. Então, o próximo passo já não aparece mais eles porque se anularam. Tá? Aí eu fiz uma reorganização. Eu deixei aqui do lado esquerdo tudo aquilo que tem x e que tem y, ou seja, que tem as variáveis em jogo. E do lado direito eu deixei só as constantes, né? Ou seja, aqueles que têm a, c ou b, né? A, b e c são constantes. Então, são considerados apenas constantes. Eu deixei ele aqui pelo lado direito, tá? Então, lado esquerdo ficou cx², tem mais algum termo com x? Esses vermelhos já foram anulados. Ó, esse aqui, ó, a quadrado x², estava no segundo membro, vem para o primeiro membro, negativo. E também esse mais a quadrado y², estava no segundo membro, vem para o primeiro membro, negativo. E lá no segundo membro sobra esse a quadrado c², que é uma constante, e esse a quarto que estava no primeiro vem para o segundo, menos a quarta, tá? Agora vamos colocar em evidência aqui alguns termos em comum. Em relação a esse primeiro e segundo termo, o que eles têm em comum? Né? Tem esse x², então coloco o x² em evidência. Então, o que sobra dentro do parênteses? Só c² menos a². Esse termo aqui eu repeti, e já aqui no segundo membro eu também coloquei um termo comum em evidência. Quem que é o termo comum entre esses dois? É o a², né? Nesse primeiro termo tem um a² e aqui dentro de a quarta também existe um a², né? Então, a² colocado em evidência, dentro do parênteses sobra então só c² menos a², né? Você divide cada um desses termos pelo termo em evidência e o resultado coloca aqui dentro do parênteses. Ok, nossa equação está ficando cada vez mais simples. O que a gente pode fazer agora? A gente pode substituir esses parênteses aqui, ó, c² menos a², e aqui também a mesma coisa, c² menos a², por b². Tá? De onde vem essa substituição? Lá da relação notável da hipérbole. Lembra do slide anterior? Né? Dá uma olhadinha lá no slide anterior. Qual foi a relação notável que a gente obteve na hipérbole? Né? A partir do triângulo retângulo visto lá. A gente obteve que c² é igual a a² mais b², né? Que o c era a hipotenusa. Se você levar esse a² para o primeiro membro, vai ficar c² menos a² igual a b². Tá vendo? Ó, essa expressão c² menos a² vale b². Então, vamos substituir? Então, logo, no lugar de c² a², eu coloquei b². Pronto, já está uma equação bem mais simples. Vamos torná-la mais simples ainda. Como? Vamos dividir toda a equação por esse termo aqui, ó, que está no segundo membro, no segundo lado da nossa equação, que é uma constante, né? Então, vamos dividir toda a equação, ou seja, todos os termos da nossa equação, por a² b². Quando eu divido, ó, vai ficar dessa forma, né? Isso aqui era a primeira parte, dividir por a² b². A segunda também e a terceira também. E agora simplifica os termos comuns. b² simplifica com b², né? Que é um número real dividido por ele mesmo, dá 1. Lembrando que a e b são diferentes de zero, por isso que a gente pôde dividir toda a equação por a² b². Tá? Aqui o a² simplifica com a², e aqui o mesmo termo do numerador é o termo do denominador. Então, o número real dividido por ele mesmo é igual a 1, desde que esse número seja diferente de zero, e é o que a gente tem por hipótese aqui. Tá? Então, vai resultar na equação, né? Esses vermelhos aqui a gente vai retirar, que foram simplificados, vai ficar só x² sobre a² menos y² sobre b², que é igual a 1. Que é uma equação bastante parecida com a que a gente viu lá para o primeiro caso de elipse. Qual que é a diferença? Apenas o sinalzinho aqui, ó. O primeiro caso de elipse aqui era mais, né? Era x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Já na hipérbole é uma diferença, né? Ou seja, lá na elipse nós temos uma soma de quadrados igual a 1. Na hipérbole nós temos uma diferença de quadrados igual a 1. Beleza? Outra observação bastante importante. Para a gente identificar o eixo real, né, se o eixo real está sobre o eixo x ou o eixo y, vocês vão olhar para essa parte positiva, tá? Ou seja, depois de colocar a equação nesse formato aqui, verifique qual é a parte positiva. A parte positiva aqui não é a que envolve x, então significa que o eixo real está sobre o eixo x ou então é paralelo a ele. Tá? Agora, se a parte positiva fosse o y,
Então, fosse a fração que tem y, então significaria que o eixo real estaria sobre o eixo y, né? Então, essas aberturas aqui, essas folhas da nossa hipérbole, ao invés de estar para a esquerda e para a direita, estariam para cima e para baixo, tá? Esse é o principal observação que você faz para estar identificando a hipérbole, né? A diferença é que lá na elipse, o a quadrado é sempre o maior denominador, né? O a quadrado é sempre o maior denominador. Aqui na hipérbole não tem isso, tá? O a quadrado pode ser maior ou o b quadrado pode ser maior. Não tem essa relação de a para b, quem que vai ser maior, quem que vai ser menor. Então, com isso você observa o sinal aqui das frações. Aquele que tiver o sinal positivo define aonde está o eixo real, beleza? E lembrando que você só observa quem é o positivo depois de colocado nesse formato aqui, tá? Porque, por exemplo, você podia multiplicar essa equação por menos 1, ficaria menos x quadrado sobre a quadrado, mais y quadrado igual a p quadrado igual a menos 1. Aí quem estaria positivo seria o y. Aí você vai lá e pensa, então o eixo real está sobre o eixo y. Não, não seria verdade. Né? Por mais que ele tivesse positivo, esse 1 aqui estaria negativo. Você tem que deixar o 1 positivo, ou seja, você tem que deixar com essa cara. Depois que a equação tem essa cara, que você analisa quem é o positivo. Ok? Segundo caso, é aquele em que o eixo real está sobre OY, sobre o eixo dos y, e o centro continua coincidindo com a origem do plano cartesiano. É essa situação aqui, ó, em que as concavidades da elipse aqui estão voltadas para cima e para baixo, né? Então, o eixo real vai estar aqui, ó, na vertical, e nesse caso aqui, no segundo caso, o eixo está coincidindo com o eixo y. E, além disso, o centro dela está exatamente sobre a origem, está no 0, 0. Tá? Então, a ideia para chegar na equação que representa esse tipo de hipérbole é análogo ao que a gente viu aqui para o primeiro caso. Tá? As mesmas coisas a gente vai utilizar. Eu só anotei aqui as coordenadas de F1 e F2, tá? F1 tem coordenadas 0 e menos c, que vai ser diferente lá do primeiro caso, né? E no primeiro caso, os focos pertenciam ao eixo x. Agora aqui os focos pertencem ao eixo y. Então, muda essas coordenadas, né? Ou seja, F1 tem a abscissa 0 e a altura, que é a ordenada menos c, porque a distância de c até F1 é de c unidades. Como está do lado de baixo do eixo y, aqui as marcações são negativas. Já F2 tem a abscissa 0 também, né, por ser um ponto que está em cima do eixo y, e a altura c, a ordenada c, porque a distância da origem até esse ponto F2 é de c unidades de medida. Então, temos aqui as coordenadas de F1 e F2, as coordenadas de um ponto P genérico da hipérbole, que é x e y, e agora basta usar, de forma análoga ao primeiro caso, a definição de hipérbole, né? Que um ponto P pertence à hipérbole somente se o módulo dessa diferença for igual a 2a. Aí usa a nossa observação, que significa que essa expressão interna aqui vai ser igual a mais ou menos 2a, né? Que vai dar essa expressão. Depois usa a definição de distância, né? Vai dar raiz quadrada menos outra raiz quadrada igual a mais ou menos 2a, né? As diferenças vai estar aqui, né? Aqui não vai ficar x mais c ao quadrado, né? Porque a distância de P a F1 aqui, ó, é x menos 0. Então, vai ficar só x menos 0 ao quadrado, somado por y menos c. Então, vai ficar y mais c ao quadrado, né? Vai inverter aqui. Aqui vai ficar x menos 0 ao quadrado e aqui vai ser y mais c ao quadrado. Tá? Vão fazendo as continhas, considerando essas coordenadas para P, F1 e F2, que vocês vão chegar nessa fórmula aqui. Tá? E observe que é uma fórmula bastante semelhante com a anterior, a diferença é quem está positivo agora, né? Ó, aqui, quem estava positivo? A fração que tinha x. Aqui, quem está positivo? A fração que tem y. Isso significa que o eixo real está sobre o eixo y, ou é paralelo a ele. Beleza? Continuando, vamos para o terceiro caso. É aquele em que o eixo real da hipérbole é paralelo ao x, né? Ou seja, vai estar na horizontal, e o centro da nossa hipérbole agora não coincide mais com
com a origem do plano cartesiano, tá? Então, a gente vai estar chamando de ponto O'. Então, o ponto O' de coordenada x0 e y0 é diferente do 0, 0, ou seja, não é necessariamente a origem, é um outro ponto qualquer fora da origem. Então, para esse caso, qual tipo de equação vai representar esse tipo de hipérbole, né? Então, essa situação que nós teríamos aqui, né? Uma hipérbole cujo eixo real está na horizontal, ou seja, paralelo ao eixo OX. No entanto, o centro dele, que a gente está chamando de O', o centro da hipérbole, é diferente da origem do plano cartesiano. Então, para esse caso, como que a gente faz? Também bem semelhante ao que foi feito lá com a elipse, né? A gente faz uso de um sistema auxiliar aqui, ó, um sistema auxiliar, sistema x', O', y', né, que é esse sistema em vermelho, de tal maneira que a origem desse sistema coincida com o centro da hipérbole. Então, nesse sistema em vermelho, a gente já sabe qual é a equação que representa essa hipérbole, né? Que é o nosso primeiro caso estudado agora de hipérbole. Né? Ou seja, nesse sistema x', O', y', temos que a equação que representa é x' ao quadrado sobre ao quadrado menos y' ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, semelhante ao nosso primeiro caso estudado. Né? Ou seja, olhando para esse sistema em vermelho, o centro coincide com a origem e o eixo real está sobre o eixo O'X'. Né? Ou seja, a parte positiva da nossa fração é aquela que envolve a nossa variável x'. Tá, mas no final das contas, a gente quer uma equação que represente essa hipérbole no nosso sistema inicial, o nosso sistema original aqui, que é o que está na cor preta, o que está em negrito. Como que eu faço isso? É só converter essa equação do sistema auxiliar para o sistema original usando as fórmulas de translação, né, que a gente demonstrou lá na nossa aula anterior, lá na aula sobre elipse. Né? Então, logo, para o sistema x, o, y, que é o nosso sistema inicial, e também usando as formas de translação, obtemos. Né? Lembrem quais são as formas de translação? No lugar de x', a gente coloca x menos x0, onde x0 é a coordenada, é a abscissa desse ponto O', ou seja, do centro da nossa hipérbole. E o y' substitui por y menos y0, né? Onde y0 é a ordenada do nosso ponto O', ou seja, é a altura do centro da nossa hipérbole. Então, fazendo a substituição, no lugar de x', x menos x0. No lugar de y', y menos y0. Os demais itens permanecem o mesmo. Tá? Então, essa equação representa uma hipérbole que tem centro diferente da origem, e as coordenadas dele sempre aparecem aqui, ó, x0 e y0, ou seja, vem após o sinal de menos depois da variável x e vem após o sinal de menos depois da variável y, quando a equação tem esse formato. Tá? Observe que a parte positiva é aquela que envolve a variável x, ó, a fração positiva é aquela que envolve a variável x. O que isso significa? Que o eixo real é horizontal, está na horizontal. O eixo real A1, A2 é paralelo a OX, ou seja, está na horizontal. Beleza? Então, para o quarto caso, é aquele em que o eixo real vai estar paralelo a OY, ou seja, o eixo real vai estar na vertical e o centro é um ponto fora da origem. É esse caso aqui, né? As concavidades aqui, né? Voltado para cima e para baixo. Tá? Então, o eixo real, o eixo formado pelos vértices A1, A2, está na vertical, ou seja, é paralelo ao eixo OY. Então, de forma semelhante ao que a gente fez no terceiro caso, para chegar numa equação que represente esse tipo de hipérbole, a gente traça um sistema auxiliar, que é o sistema x', O' e y', de tal maneira que O' coincida com o centro da nossa hipérbole. Né? Então, nesse sistema em vermelho, a gente já sabe qual é a equação que representa essa hipérbole, que é semelhante ao que a gente viu no segundo caso, né? Só que no lugar de y, a gente tem y', no lugar de x, você tem x'. Então, já sabe a equação dessa hipérbole no sistema auxiliar, que é o sistema em vermelho, agora é só converter para o sistema em negrito, usando as fórmulas de translação. Então, para o sistema x, o, y, que é o nosso sistema inicial, e usando as formas de translação, é só substituir o y' por y menos y0 e substituir o x' por x menos x0.
Pronto, essa equação, esse tipo de equação representa esse tipo de hipérbole. Lembrando que agora aqui a parte positiva, ó, é a fração, né? Parte positiva que eu falo aqui, tá? Na frente aqui, o produto na frente das frações. Então, a parte positiva aqui é a fração que envolve a variável y, então isso quer dizer que o eixo real está na vertical, ou seja, o eixo real é paralelo ao eixo OY, o eixo das ordenadas, beleza? Então, vimos os 4 casos, né? Observem que todos eles, o eixo real ou está na horizontal ou está na vertical, né? A gente não está trabalhando aqui hipérboles que tenham o eixo real com alguma inclinação, tá? Esses casos aí são vistos apenas com conteúdos necessários lá da álgebra linear. Aqui na geometria analítica espacial e também lá na geometria vetorial, a gente fica restrito a esses casos em que as nossas cônicas têm eixos sempre paralelos a um dos eixos coordenados. Ou seja, ou os eixos estão na vertical ou eles estão na horizontal, sem outro tipo de inclinação. Ok? Vejamos um exemplo aí. Determine as coordenadas dos focos da hipérbole, cuja equação é. Então, tem uma equação aqui, ó, que não é nenhuma das equações que a gente viu anteriormente, nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, né? Porque todas elas têm que estar igual a 1, né? Ou seja, são diferença de quadrados igual a 1. Aqui não, né? Aqui não está igual a 1, está igual a 3.600. Então, a gente tem que tentar colocar em um daqueles formatos, né? Porque colocando nesses formatos, a gente já identifica, ó, as coordenadas do centro da hipérbole, já identifica o valor de A e o valor de B, né? E se tem A e tem B, você consegue achar C através daquela relação notável. Porque como ele está pedindo as coordenadas dos focos, lembra que os focos, né, são dados pelas distâncias do centro da hipérbole até esses pontos, né, que é o F1 e F2. E essas distâncias é justamente o valor do Czinho. Então, a gente precisa do valor de C. Tá? Vamos para a solução? Então, primeiramente, nós devemos reduzir a equação dada aqui, ó, a uma das formas que a gente estudou, a uma dessas formas, primeiro, segundo, terceiro ou quarto caso, né? Então, repetir a equação aqui embaixo, como todas elas têm que ser igual a 1, então o nosso passo aqui, né, é a diferença de quadrados igual a 1, então a ideia é transformar isso aqui em unidade. Como que esse número aqui vai passar a ser 1? Né? Usando artifícios matemáticos aceitos, né? Ou seja, que podem ser utilizados, aqueles que não alteram a equação. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Dividir toda a equação por 3.600. Tá? Então, quando vocês dividirem aqui e simplificar, vocês vão ver que 144 simplificado por 3.600, né? 144 dividido por 144 dá 1, e 3.600 dividido por 144 dá 25. Né? O produto de 25 por 144 dá justamente 3.600. Né? Então, quando eu simplificar 144 por 3.600, vai dar 25, né? 144 por 144 dá 1, 3.600 por 144 dá 25. E aqui você divide por 25 no numerador e no denominador, vai sobrar 144. Aqui 3.600 dividido por 3.600 igual a 1. Tá? Agora sim está parecido com um dos formatos que a gente viu aqui anteriormente, né? Está parecido com o nosso segundo caso estudado. Pode olhar lá no slide anterior. Tá? Eu posso apenas transformar em quadrado esse 25 e o 144 para já descobrir quem são os valores de A e B. Né? Então, o denominador de y quadrado, que é a parte positiva, né? A parte positiva sempre acompanha o valor de A. Né? Então, o 25 é 5 ao quadrado, e é a mesma coisa que 5 ao quadrado, né? E o 144 é 12 ao quadrado. Aqui eu peguei dois valores que são fáceis de descobrir os seus quadrados, né? Transformar eles em quadrado. Mas às vezes eu posso ter números, tipo o número 7. Né? Como que eu transformo se aqui resultou em número 7, como que eu transformo ele em quadrado? 7 é a mesma coisa que raiz quadrada de 7 ao quadrado. Tá? Quando você tiver um número cuja raiz quadrada não é um valor inteiro, então é só transformar ele em raiz daquele número ao quadrado, que é a mesma coisa, né? Então, se aqui fosse 7, você transformaria aqui em raiz de 7 ao quadrado, porque raiz de 7 ao quadrado voltaria ao 7 que você tem anteriormente. Que aqui, ó, 5 ao quadrado volta ao que está aqui, né? Que quanto é 5 ao quadrado? 25. Tá? Então, a ideia é sempre transformar num quadrado que seja equivalente ao número anterior, beleza?
Então, agora sim, ó, se vocês compararem isso aqui com o nosso segundo caso de hipérbole, vão ver que tem o mesmo formato, onde o valor de A é sempre aquele que tem a fração positiva, então o valor de A aqui, de A quadrado vai dar 5 ao quadrado, significa que o valor de A é 5. E o valor de B é aquele que acompanha a parte negativa, ou seja, o valor de B aqui vai ser 12, né? Porque B quadrado é igual a 12 quadrado, então B é 12. Ou seja, trata-se de uma hipérbole, né, com eixo real sobre OY, porque a parte positiva envolve a variável y, e o centro na origem. Né? Porque se o centro fosse diferente da origem, nossa expressão aqui teria que ter dado bem maior, teria que ter encontrado aqui y menos algum valor ao quadrado e aqui x menos algum valor ao quadrado. E esses dois valores juntos formariam as coordenadas do centro da nossa hipérbole. Como não tem esses valores, é como se aqui fosse y menos zero ao quadrado e aqui fosse x menos zero ao quadrado. Então, significa que o centro está em 0, 0, está na origem. Tá? Então, é realmente o nosso segundo caso. Beleza? Então, com isso, a gente tem que o A, que envolve, o A sempre é o denominador da parte positiva, então A vale 5, e o B é sempre o denominador da parte negativa, então B vale 12. Logo, qual é o valor de C? Usando a relação notável lá de hipérbole, C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado, né? O A quadrado é 25 e o B quadrado é 144, essa soma dá 169. Que bom que deu um número que tem raiz inteira, né? Então, C é a raiz de 169, que é 13. Né? Então, construindo aqui um gráfico, né? Vamos aqui para o gráfico, plano cartesiano x e y, eu coloquei os pontos A1 e A2, né? Que são os vértices da nossa hipérbole. Como que eu sei que eles estão sobre o eixo x? Porque a hipérbole tem eixo real sobre o eixo y, desculpa. Porque a hipérbole tem eixo real sobre o y, sobre o eixo y, né? Devido a essa parte aqui ser a positiva. Tá? Então, se o eixo real está sobre y, então é porque A1 e A2, que formam os vértices, estão sobre o eixo y. Tá? O centro é a origem, então, a partir do centro, eu vou traçar Azinho unidades para cima e Azinho unidades para baixo. O Azinho vale 5, então, 5 unidades para cima, 5 unidades para baixo. Então, 5 unidades para cima vem na marcação 5. 5 unidades para baixo vem na marcação menos 5. Né? Ou seja, eu teria esse tipo de hipérbole aqui, né? Onde tem os vértices, tá? E os focos estão sempre internos a esses ramos, né? A essas folhas da nossa hipérbole, né? Os focos estão sempre aqui internos. Esse aqui de baixo eu vou chamar de F1 e esse aqui de cima eu vou chamar de F2. Mas eu tenho que saber quais são as coordenadas exatas desse F1 e F2. Como que a gente sabe isso? Né? É através do valor de C. Nós não encontramos C igual a 13, né? C é a distância do centro da hipérbole até os focos, ou seja, até F1 e até F2. Como o centro coincide com a origem, então eu tenho que colocar Czinho unidades para cima e Czinho unidades para baixo. Lembrando que os focos estão sempre na mesma reta em que o eixo real está. Né? Como o eixo real está na vertical, os focos também têm que estar na vertical. Se o eixo real estivesse na horizontal, os focos estariam aqui, ó, também na horizontal, ou seja, sobre o eixo x. Tá? Então, 13 unidades para cima, 13 unidades para baixo. Então, o de cima vai na marcação 13, o de baixo vai na marcação menos 13. Portanto, as coordenadas de F1, que é o que está aqui embaixo, é 0 e menos 13, porque é um ponto que está em cima do eixo Y, né? E já as coordenadas de F2 é 0 e 13, porque também é um ponto que está sobre o eixo Y. Beleza? Vejamos agora um segundo exemplo. Obter a equação da cônica representada a seguir. Né? Então, obviamente, pelo desenho, né? Pelo gráfico, nós já sabemos que a cônica aqui trata-se de uma hipérbole. Né? Uma hipérbole cujo eixo real dela aqui, ó, que é a distância entre os vértices, está na vertical, então é paralelo a OY, e o centro é diferente da origem. Né? Então, qual desses 4 casos que a gente estudou coincide com esse nosso exemplo aqui, né? Vai ser o quarto caso, né? Quarto caso em que o eixo real está na vertical e o centro está diferente
da origem, está fora da origem. O centro está aqui, ó, as coordenadas 4 e 4. Lembrando que aqui no nosso gráfico está dizendo que a distância desse ponto até esse outro, ou seja, a distância do centro até os vértices é de 2 unidades, tá? E a distância focal, que é a distância entre os focos, é de 6 unidades. Ou seja, daqui a gente já consegue achar os valores de C e de A, né? Mas vamos lá, solução. Do gráfico, observamos que o eixo real é paralelo ao y, ou seja, está na vertical, e o centro tem coordenadas O', 4 e 4, né? Ou seja, é um centro diferente da origem. Então, coincide com o nosso quarto caso estudado. Portanto, sua equação é do tipo... Então, só reescrevi aqui a equação que a gente obteve lá no quarto caso, no slide anterior, né? Então, y menos y0 ao quadrado sobre ao quadrado, né? Observe que a parte positiva é a que envolve y, porque o eixo real está na vertical, né? Aqui aparece um y0 e um x0, que é as coordenadas do centro, né? X0 é a abscissa e o y0 é a ordenada, né? Aqui, por sorte, os dois deram 4, o mesmo valor, então, se vocês, caso fosse confundir, não teria problema, porque é exatamente o mesmo valor. Mas não esqueçam que o x0 é sempre a abscissa, tá? É aquele que acompanha a variável x. E y0 é sempre a ordenada, que é aquele que acompanha a variável y. É a ordenada do centro aqui, ó, segundo valor que aparece, né? Então, essa é a equação, né? Nós só precisamos agora, para que ela esteja bem definida, encontrar os valores de A, de B e o de x0 e y0, né? Então, em que o x0 vale 4 e 4, né? Ou seja, o O' de coordenadas x0 e y0 é igual a 4 e 4. Então, aqui você tem os valores de x0 e o valor de y0. O valor de A sempre acompanha a parte positiva, né? O valor de A é igual a 2. Como que eu sei que A é igual a 2? Pelo gráfico aqui, ó, tá? O valor de Azinho é a distância do centro até os vértices. Ó. Do centro até o vértice, 2 unidades. Ó. Do centro até o A2 e do centro até o A1. Né? Tem que ser igual a mesma medida, que nesse caso é 2. Então, já sei que A é 2. Como 2C é igual a 6, que 2C é a medida do eixo focal, né? É a distância dos focos. Pelo gráfico aqui está dizendo que de F1 até F2 tem 6 unidades de medida. Então, 2C vale 6. Isso significa que C é igual a 3. Então, já sei a medida de C. Preciso descobrir, então, a medida de B. Né? Então, é só usar a relação fundamental, né? Logo, da relação notável lá na hipérbole, vem que C ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Cuidado para não confundir lá com a elipse, é igual a A quadrado mais B quadrado, né? Então, você pode isolar o B quadrado, que é aquele que nós estamos procurando, será igual a C quadrado, passa o A para o outro lado, né? O A quadrado para o outro lado, ele vai ficar negativo. O C quadrado, se C vale 3, então C quadrado é 9. Menos o A quadrado, se o A vale 2, então A quadrado é 4. 9 menos 4, 5. Ou seja, aqui nós já obtemos o valor de B, né? B quadrado é 5. Então, significa que B é raiz de 5, né? Mas eu não preciso achar o valor de B. O que eu preciso, no final das contas, é de B quadrado, né? Que é para substituir aqui no denominador, tá? Então, por isso que eu não procurei B, eu só procurei apenas o B quadrado. Então, portanto, a equação é esta aqui, substituindo os valores de x0 e y0 pelas coordenadas do centro e os valores de a quadrado e b quadrado encontrados aqui. Então, vai ficar y menos 4 ao quadrado sobre 4, que é o valor de a quadrado, porque a é 2, menos x menos 4 ao quadrado, né, porque o x0 é 4, né, aqui é o x0 e aqui é o y0, ao quadrado sobre b quadrado, e a gente obteve que b quadrado é 5, igual a 1. Pronto, essa equação é a equação pedida aqui no nosso exemplo, está resolvido. Observe que a parte positiva é a que envolve y, justamente porque isso decorre do fato do eixo real estar na vertical, ok?